Então vamos começar aqui na nossa lição. Um filme bastante ilustrativo sobre nossa posição neste mundo é O Peregrino. Inspirado no livro de mesmo título, escrito por John Bunyan, o livro narra o trajeto do personagem cristão que, ao enxergar a verdade, sente o forte desejo de sair de sua cidade, dominada pela mentira. Mesmo com o fardo do pecado nas costas, caminha rumo à cidade onde a verdade reina. No trajeto, muitas distrações e enganos lançados pelo inimigo tentam desviá-lo do caminho verdadeiro. Mas com a graça de Deus, o cristão persevera e se liberta do fardo do pecado de suas costas. Ele vence distrações, tentações e obstáculos, chegando ao céu. A história do filme ilustra a trajetória que todo o seguidor de Cristo enfrenta neste mundo. Após ser alcançado pela graça de Deus, depois de aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, não pertencemos mais a este mundo. Nossa pátria é o céu. Porém, enquanto estivermos aqui, devemos estar atentos, pois uma vez libertos, não devemos fazer o quê? Voltar a ser escravos do pecado. Eu gostaria de ler com você aqui Gálatas capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia lá? Gálatas 5. Gálatas 5, o versículo é o de número 1. Acharam? Amém? Diz assim: estai, pois, firmes. Aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ler mais uma vez? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você observou que a Bíblia não diz para a gente, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não deixe o diabo te colocar de volta debaixo do jugo dele. Não, não é o diabo. Ele está dizendo que é a própria pessoa. Uma vez livres, somos livres. Não temos que voltar a estar debaixo de escravidão de pecado nenhum. E quem volta a estar debaixo dessa escravidão, volta por uma opção dela, por uma escolha errada que ela faz, por ela não permanecer na verdade. Daqui a pouco nós vamos ver isso, mas nós temos que permanecer nela, na verdade, na palavra. E permanecer na palavra significa você conservá-la dentro de você. Guardamos o que a palavra fala, retemos essa promessa de Deus, não abrimos mão dela em hipótese alguma. Senhor, a tua palavra é esta, está escrito assim, a palavra diz isso, e eu não abro mão. A gente precisa permanecer firme na verdade. Então ele diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quando é que eu sou liberto? Quando eu conheço a verdade. Você já sabe disso, nós vamos ver isso também daqui a pouco. Mas permanecer na verdade é o nosso desafio. É não ir para a mentira do demônio. Qual é a situação? Isso é a verdade ou é a mentira? O que é a mentira? É aquilo que se opõe à verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre a minha pessoa? O que a palavra diz que me pertence? O que a palavra diz que eu tenho direito? O que a palavra diz sobre tal situação que eu estou enfrentando? Diz isso, isso e isso. Então, isso aqui é a verdade. É aquilo que o meu Deus falou. Eu vou me firmar nisso aqui. O problema é que muitas vezes nós somos inconstantes. A maioria de nós cometemos esse erro. A gente ora, faz tudo direito, mas não fica firme. Quando vem um vento, a gente se apavora. Quando vem uma notícia, a gente se entristece. Vem uma situação, a gente chora, a gente se abala. A gente fica angustiado.
a gente retrocede, a gente começa a aceitar a sugestão do inimigo como se a sugestão dele fosse a verdade, e aí a gente se põe de novo debaixo de um jugo do qual a gente já saiu faz tempo. Não, eu tenho que permanecer firme. Estáis, pois, firmes. Eu tenho que ficar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E ele continua. E não torneis, não volte. Não torneis, não volte a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte a estar debaixo da servidão dele. Está lá cabisbaixo outra vez, depressivo outra vez, aceitando a sugestão do inimigo. Não, tem que permanecer firme na liberdade. Amém? Voltando para a nossa lição. O que fazer, então, para permanecermos livres e firmes na caminhada rumo ao céu? Vamos lá. Condições para permanecer liberto. O versículo a seguir é muito citado quando se fala em libertação. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, se o Filho, que é Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus que tomou a forma humana, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguns podem pensar que a nossa libertação depende exclusivamente de Jesus. Mas os versículos anteriores ensinam a condição para que Cristo nos liberte. Jesus disse: se vós permanecerdes, aonde? Na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que declara a Escritura. Agora sim, a frase está dentro do contexto. O motivo por que tantas pessoas estão há anos ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não conseguem a libertação, é que não se tornam o quê? Um discípulo, quer dizer, um aluno, um aprendiz de quem? De Jesus. Vamos destacar os dois princípios fundamentais desse versículo. Primeiro, permanecer aonde? Na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra é obedecer o que Deus mandou, estabeleceu. Estudamos nas lições anteriores o que foi estabelecido por Deus no início da criação humana. Os 5 primeiros livros da Bíblia registram as leis espirituais e os mandamentos dados por Deus ao ser humano. Jesus também os ensinou durante o seu ministério: adorar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei. É o que Jesus ensinou em Mateus 22, versículo 37 ao 39. Os mandamentos de Deus orientarão nossas decisões aqui na terra, em relação ao relacionamento com Deus e com o próximo. Cônjuge, pai, filho, família, vizinhos, etc. Se ignorarmos essas leis, ou não as respeitarmos, não permaneceremos aonde? Na palavra de Deus. Desobedecer e desprezar seus mandamentos, registrados nas Escrituras, nos faz novamente prisioneiros do pecado. Você sabe que Abraão foi aquele homem que obedeceu a Deus, né? E pela fé, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para a terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele obedeceu. Saiu lá de Ur dos Caldeus, da aba lá da sua família, e decidiu obedecer a Deus e foi. Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de uma multidão. Que ele teria um filho, que seria o filho da promessa,
e que então, dali para frente, teria-se uma descendência abençoada. E por causa da fé de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tremenda declaração que se fala de Abraão. Muito linda. Só que a Bíblia nos mostra que chega um momento da sua caminhada que a idade vai chegando. E o Abraão chega para Deus e fala para Deus: Senhor, eu não tenho filho. Quem é que vai ser o meu descendente? Quem é que vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filho, vou deixar tudo que eu tenho para quem? Para o meu servo, diz o capítulo 15, né? Descreve aqui, ele fala para Deus, versículo 2, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Diz mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha para os céus, pode contar as estrelas? Vê se as pode contar. E disse-lhe ele, não, assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então Deus fez uma promessa para o Abraão, e creu Abraão no Senhor. Ele conhece a verdade, o descendente não vai ser o seu servo, Eliezer. O seu descendente vai ser aquele que de ti vai nascer. Então ele tinha uma palavra de Deus. Ele conheceu a verdade. A verdade agora o libertava. Ele não seria alguém que deixaria a herança para o seu servo. Não, ele teria um filho. Mas os anos passam. E depois, ao passar dos anos, a Bíblia relata no capítulo 16, e Sara, sua mulher, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia por nome Agar, e disse Sarai a Agar, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouvindo Abrão a voz de Sarai, ouvindo Abrão a voz de quem? De Sarai, assim fez o quê? Tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, tua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Passaram-se lá 10 anos habitando na terra de Canaã, não havia filho. E ele entrou em Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi-lhe sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí começaram o problema, o drama todo. Mas o que eu destaco com você? Deus tinha dito para ele que ele geraria um filho, que o filho sairia dele. Não seria dele com uma outra mulher. Ele era casado, poxa. Então é claro que a mulher dele é que geraria o filho para ele. É óbvio, né? Mas a mulher sugere para ele que Agar sirva lá de barriga de aluguel para eles. E ela então gerou um filho que não era o filho que Deus havia prometido. O tempo passa e Deus chega para Abrão e dá uma chamada nele. E diz aqui o capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e faça o quê? E ser perfeito. Peraí. Você olha para esse homem chamado Abrão e você consegue imaginar que ele não andava na presença de Deus? Que ele não era perfeito? Às vezes a gente olha para a nossa vida e também achamos que nós andamos na presença de Deus. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, pastor. Eu estou na igreja. Olha, eu venho aos cultos. Eu oro. Eu jejuo. Eu sou patrocinador. Eu sou dizimista. Sou ofertante da casa de Deus.
Pastor, eu estou sempre fazendo a minha parte. A minha vida é só trabalho, igreja e casa. Eu não faço nada errado. Eu não bebo mais, eu não fumo mais. Eu não minto, eu não adultero. Eu tenho uma vida na presença de Deus. Por que a situação não acontece? Abraão também achava que ele andava na presença de Deus. Só que Deus dá para ele uma palavra muito dura e diz a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Abraão, até hoje você não teve o filho, não foi por minha culpa, não. O problema está com você. Anda na minha presença e ser perfeito. Viva na minha presença, ande na minha presença. Às vezes nós não estamos andando na presença de Deus. Não estamos colocando a palavra diante de nós. Davi dizia: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso o Senhor está à minha mão direita, ao meu alcance. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Você tem colocado o Senhor continuamente diante de você? Quando vem uma situação adversa, contrária ao que Deus falou com você na palavra, você traz a palavra diante dos teus olhos? Em vez de você olhar para a circunstância, para a situação, você tem olhado para aquilo que a palavra fala? Ou você olha para aquilo que os teus olhos naturais estão vendo? Então você não está andando na presença de Deus. É preciso trazer a palavra de Deus. É preciso olhar para ela. E manter os olhares sobre ela. Anda na minha presença. Quer dizer, anda diante de mim. Você vai andar sempre olhando para mim. Sempre olhando para aquilo que eu lhe prometi. Para a minha palavra que fala a seu respeito, isso, isso e isso. Aquilo que eu lhe dou direito, aquilo que eu disse para você que vou fazer, anda na minha presença. E ele diz: ser perfeito. Ser perfeito não é não ter defeito, não ter falha, porque todo mundo tem seus defeitos, suas falhas. Todos nós temos. Não tem ninguém que seja perfeito. Mas o detalhe é, ser perfeito é aquele momento que você e a palavra se tornam um só. É quando a palavra entra no seu coração de tal forma que você e a palavra se tornam um. Neste momento você é perfeito. Ali há a perfeição. Ali há a liberdade para o agir de Deus na sua vida, na situação que você está enfrentando. Aí o poder de Deus entra em ação e faz a obra. Ser perfeito. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar para você o filho que eu prometi. Não importava a idade que Abraão e que a sua esposa tinham. E ambos já eram de idade avançada. Não importa quantos anos você sofre com seu casamento destruído, com seus filhos perdidos, com a situação financeira um caos, com um problema de saúde antigo, não importa, isso tudo, esse tempo todo de sofrimento, só identifica uma coisa, que você está demorando para assumir a posição, o lugar que Deus tem para você, para o milagre acontecer. Porque o tempo de demora, o tempo que demora para o milagre acontecer, é porque nós estamos sendo tardios em crer verdadeiramente naquilo que a palavra fala a nosso respeito. Porque a hora que nós ocuparmos o nosso lugar determinado, pronto, a obra é feita. O milagre se manifesta. Então, se o milagre está tardando, está demorando para acontecer, é porque, de alguma forma, eu estou sendo lento, tardio, em assumir o meu lugar, em crer no que a palavra fala, em permanecer firme nessa liberdade que Cristo me libertou. A hora que eu assumir o meu lugar, não tenha dúvida, Deus assumirá o dele na sua vida. Mas você precisa assumir o seu. Porque há coisas que Deus não vai fazer por você. A hora que você reconhece o que a palavra fala, peraí, meu Deus, isso tudo aconteceu não é por acaso. Nada é por acaso, pessoal. Por que o filho se descamba para um caminho errado? Por que a filha para o outro? Por que o marido para o outro? Por que a vida financeira está toda errada? Por que a minha vida não prospera? Por que eu não consigo sucesso em nada? Por que para mim eu não me realizo em nada na vida? Tem alguma coisa errada, não tem? Porque isso não é o natural. Todo mundo que casa quer se realizar na vida conjugal.
Todo mundo que tem filhos quer ter alegria em seus filhos. Todo mundo que trabalha quer ter um resultado do seu trabalho. Agora, quando as coisas desandam, é porque tem alguma coisa que não está certa em nós. Estamos falhando. Deus disse para Abraão: Abraão, espera aí, eu te fiz uma promessa. Eu sou todo-poderoso, eu não tenho dificuldade em fazer o milagre acontecer na sua vida. O fato da tua mulher ser estéril, isso não é problema para mim. Eu sou o Deus todo-poderoso. Agora você precisa fazer duas coisas. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu vou lhe dar o filho que você está querendo. Senão não vem. Senão o tempo passa. As coisas não acontecem. E a gente diz: meu Deus, por que o Senhor não me atende? Quem disse que Ele não atende? Claro que Ele atende. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E Ele disse: clama a mim e eu responder-te-ei. Ele responde. E às vezes até já te respondeu, mas no momento em que você deu lugar à dúvida no coração, o diabo roubou a sua bênção dessa resposta. Então tem que ficar firme. Tem que tomar posição, estar firme nessa liberdade. Jesus, está escrito isso. Eu vou ficar na tua palavra. Tudo me diz o contrário, mas a tua palavra diz assim. Então o que o Senhor diz a meu respeito é a verdade. É o que vai acontecer comigo. Esta obra de Satanás na minha vida não vai prosperar. Eu creio naquilo que o Senhor me falou. Eu tomo posse dessa bênção. E ficar firme. Resistindo ao mal. Se sujeitando ao que a palavra fala e resistindo ao mal. Até você poder testemunhar das maravilhas que faz o Senhor na vida de todo aquele que crê. Voltando para a nossa lição. Satanás não tem poder para nos impedir de permanecermos fiéis à palavra de Deus. Permanecer libertos, então, dependerá do querer de cada um. Na decisão de cada um de nós a respeito de obedecer ao Criador. Permanecendo aonde? Em sua palavra. A hora que você permanece na palavra, a obra é feita. É claro que, mesmo decidindo obedecer a Deus, Satanás vai fazer o quê? Nos tentar a desistirmos de crer. Claro, ele vai trazer tentações. Você diz: eu estou firme. A palavra do meu Deus diz: eu creio. Não abro mão dessa promessa. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. Essa bênção é minha. Só que aí vem um sintoma. E aquele sintoma diz: está vendo? Não está adiantando nada. Você está liberto? Está nada. Você está doente. É a tentação. Aí você orou. Ih, você não viu que piorou? O diabo mostra para a pessoa: olha só, teu filho não tem mais jeito não. Está perdido mesmo. Tua filha? Ih, já era. Teu marido? Pau que nasceu todo, vai morrer todo. Não vai mudar não. Mas você orou, você determinou outra coisa. Você reivindicou a bênção dessa pessoa. Você repreendeu esse demônio. Você amarrou esse diabo. Você mandou ele embora. Mas ele vai tentar dizer para você que ele não saiu. Que ele não vai embora. Que não tem mais jeito. Que é assim mesmo. Ele apela para o seu lado emocional. Ele usa pessoas para falar coisa para você. Ah, boba, para de ser boba. Esquece. Vai viver a sua vida. Abre de mão, ele já é de maior, ele sabe o que ele faz na vida dele. Ela não é mais criança. Não, você ensinou, ela não quer obedecer, problema dela. Mas a família é sua. E a promessa é para você. E a bênção lhe pertence. Mas ele sugere para você: abre mão. Para que você vai fazer? Você não sabe que cada um tem a sua vontade? Cada um tem a sua vontade, né? E se ele não quer? Se ele não quer, então não tem jeito, né?
Então você tem que acreditar que não tem jeito. É o diabo dizendo: ô Abraão, tua mulher já está velha. Olha a idade dela. Quantas vezes você já procurou e ela não quis nem saber de mais nada com você? Ela vai ter filho como? De que maneira? Não vai ver filho, não. Agora você não sabe que ela já passou o período fértil dela? Não tem mais jeito, não. Com essa idade, ser mãe? Quem sabe algumas vezes o demônio tentava o Abraão olhava assim, via assim, a minha velha está velha mesmo. Um dia ela era novinha, né? Rostinho lisinho, agora está tão cheio de ruga. Como é que ela vai ser mãe? Acho que nesse mato não tem mais coelho, não. Não tem mais jeito. Era tentação. Dizendo, desiste. Aí o demônio trabalhou no coração dela também. Vamos lá. Fala para ele que não tem mais, a sua serva é mais novinha. Ela vai ter um filho. Você recebe como se fosse seu filho. Olha que coisa, que ideia maluca. Você tem um filho com ela e recebe essa criança como se fosse seu filho. Aí a serva tem um filho dele, já devia saber, quem sabe fosse até confidente da Sara, né? Quem sabe a Sara falava tantas vezes, chorava perto dela. Eu queria tanto ser mãe, queria tanto, meu marido tem uma promessa, mas eu não consigo dar filho para ele, eu não sei por que Deus não me atende. E ela ouvindo tudo. O dia, minha serva, você é mulher de confiança minha. Você pode se deitar com meu marido e me dar um filho com ele. Aí imagina ela, eu sou serva, agora eu vou ser a mulher que vou dar o filho ao Abraão. Cresceu a cabeça dela, né? Aí ela começa a humilhar a sua senhora quando nasceu a criança. Nasceu Ismael, ela começa a humilhar a Sara. Você não presta para nada. Você não presta nem para dar um filho para o teu marido. E a Sara fica chateada e brava. Chega um dia que fala nos ouvidos, e mulher quando quer falar, fala, né? Aí começou a falar nos ouvidos do Abraão. Abraão disse, tá bom, chega, vamos fazer o seguinte, vamos botar lá para fora. E aí desenrola toda uma história que Deus socorre o Ismael para não morrer. Porque, afinal de contas, havia ainda uma bênção por conta da vida de Abraão. Que Deus havia feito uma promessa. Resultado, mais tarde, ele tem que ouvir. Você não está na minha presença, Abraão. Você não tem andado perfeito diante de mim. Se acerta, o filho virá. E aconteceu isso. Se acertou e veio o filho da promessa. Nós temos que permanecer nessa liberdade firmes no que a palavra fala. Amém? Voltando aqui para a nossa lição. Então, Satanás vai tentar. Mas esse é o máximo que ele faz. É tentar. O problema é que as pessoas costumam cair na tentação. Mas o que Deus tinha de fazer por nós, nos libertar da prisão de Satanás, ele já fez. Por meio da morte e ressurreição de quem? De Jesus. Por isso, confiar no que Deus declarou em sua palavra será fundamental para vencermos e permanecermos libertos. Com certeza, Deus quer a libertação de toda a humanidade. Por isso o Filho de Deus se manifestou, diz a palavra, para destruir ou desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Se Jesus disse para permanecermos na palavra dele, então teremos toda a condição para tal. O poder para obedecer essa ordem já nos foi dado. Basta executar. Quantas vezes nós já vivemos aqui nas nossas reuniões, situações em que a gente termina uma oração e parece que não vai ter um milagre, parece que não vai ter um testemunho. Aí a gente insiste. Pode fazer que tem.
vai lá, faz o teste. E às vezes tem pessoas que olham para mim assim com uma cara, coitado, o pastor vai quebrar a cara. Só se for a cara do diabo. E a pessoa às vezes senta, desiste, ela mesmo não acredita na oração que fez. Ela não fica firme. Aí você vê que a pessoa não recebeu ainda a palavra no coração como devia. Aí a pessoa aceita. A pessoa concorda com o mal, faça o teste, a pessoa não faz. Está faltando para alguns despertar, assumir. Às vezes a gente tem que fazer uma outra oração para despertar a fé da pessoa. Até que a pessoa assume, e aí os milagres começam a acontecer. Espiritualmente falando, essa batalha é a batalha que a gente vive em todas as áreas da nossa vida pelas quais nós oramos. A gente olha para a situação e muitas vezes somos levados a acreditar que aquilo que estamos vendo é a verdade, é a realidade, mas não é. Você já amaldiçoou a figueira? Ela está amaldiçoada. Se você não a ver seca na hora, no dia seguinte seca ela estará. Mas você tem que crer nisso. Como Jesus creu quando amaldiçoou a figueira. A mesma coisa com a gente. É hora de acreditar naquilo que Deus falou e tomar posse daquilo que nos pertence. Amém, pessoal? Continuando. Segundo, ser discípulo de quem? De Jesus. Nós temos que ser discípulo dele. A segunda condição para Jesus nos libertar e permanecermos libertos é ser discípulo de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos. Muitos, ao verem os milagres, as curas e libertações que ele realizava, quiseram segui-lo e ser discípulo dele. No auge do seu ministério, Cristo chegou a ter mais de 70 seguidores. Porém, quando passou a ensinar sobre renúncia, desapego às riquezas e outros valores do reino dos céus, muitos desistiram. Não permaneceram seguindo o mestre. Assim aconteceu com o jovem rico, que apesar de praticar os mandamentos divinos, isso desde a infância dele, amava mais o dinheiro do que a Deus. Você pode ler lá Lucas 18, você deve conhecer essa história. O jovem chega para Jesus e aí, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse, guarde os mandamentos. Aí ele ficou todo felizinho, eu já faço isso desde a minha infância. Quer dizer, cresceu dentro da igreja, né? E dizia que guardava desde a infância os mandamentos de Deus. Jesus falou, muito bem. A palavra aí diz, e Jesus o amou e disse para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele olha para aquilo que Jesus falou, achou pesado demais o pedido de Jesus, virou as costas e foi embora triste. Ele não quis obedecer Jesus. Para ele era muito pesado aquilo. Mas Jesus não queria tirar nada dele. Talvez ele fizesse com aquele jovem como ele fez com Abraão. Eu quero ser o filho, mas Abraão não sacrificou o filho. Mas Jesus queria o coração de Abraão, muito mais do que o filho. Não é? O que Jesus queria era o coração de Abraão. Quando ele viu que o coração de Abraão voltou para o Criador, você pode ficar com seu filho, você não precisa sacrificar seu filho. Mas aquele jovem continuava com o coração dele na riqueza dele. Ele disse que ele queria ser salvo, então só te falta isso. Mas ele não quis fazer o que Jesus falou. Resultado, ele foi embora triste. Continuando na lição. Muitos nos dias atuais têm abandonado o Evangelho de Cristo, pois os ensinamentos contrariam seus desejos pecaminosos. Ainda quer o pecado, ainda ama mais as trevas do que a luz, não quer se acertar. Outros desistem por causa da pressão social dos que o cercam. Quantas vezes isso acontece? Não, você é crente, aí sofre uma pressão na faculdade. Não, porque você é homofóbico. Por quê? Porque você é crente. Todo crente é homofóbico. É homofóbico. Ele é cristofóbico, mas não enxerga. Mas ele diz, não,
porque você é isso, você é aquilo, e faz uma pressão na faculdade, e na escola, e em casa, a família que não é convertida, e o familiar, você vai para a igreja todo dia, mas leva a cama logo de uma vez, por que você não mora lá? Né? E isso e aquilo, não, porque não acredito, não aceito isso, e fala e critica, e aí a pessoa se vê, muitas vezes, pressionada pela sociedade ao redor dela, e tem gente que abandona a fé. Basta ler a parábola do semeador que Jesus falou, né? O que acontece? Quando a pressão vem, tem gente que é sufocada, igual os espinhos sufocam a semente. E cuide do seu coração, para que seja como uma terra boa, né? Quando estamos no natural, não entendemos o que Deus está nos falando. E em vez de buscá-lo, até entender o que Ele está ensinando, acabamos desistindo de perseverar na fé. Na passagem de João 6, Jesus se voltou para os 12 discípulos e perguntou se eles pretendiam deixá-lo também. Por quê? Muitos deles haviam deixado Jesus. Quando Jesus deu uma bronca neles, chamou atenção, apertou eles, eles pularam fora. Sabe, irmãos, é duro dizer isso, mas às vezes há pessoas que só querem servir a Deus por conveniência. Enquanto o Senhor os agrada, enquanto o Senhor cumpre os seus desejos, enquanto o Senhor responde às suas orações, sempre satisfazendo o eu da pessoa, a pessoa bate palma. Deus é bom. Ah, mas se eu orei e Deus não me respondeu fazendo a minha vontade, então Deus não é bom? Quem disse que Deus não é bom? Ele continua sendo bom sempre. Só que às vezes a gente só quer viver um evangelho de conveniência, onde a gente quer se satisfazer, a gente quer ser servido. E nem sempre a gente quer servir a Deus, né? A gente quer ser servido. No evangelho existem lutas. No evangelho existem adversidades. Quando você olha para o Evangelho de Jesus, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê irmãos morrendo, perdendo a vida, por causa do Evangelho. Você vê gente sendo esquartejada, gente sendo degolada, gente sendo crucificada, gente dando a vida pela causa do Evangelho, sendo apedrejada até a morte. E aí vai. Aí nós achamos que o Evangelho é apenas para recebermos milagres de Deus. É muito mais do que isso. O nosso maior milagre, de fato, é a nossa salvação. É a nossa eternidade com Jesus. Agora, é verdade que Deus faz maravilhas, faz. Cura, liberta, abençoa, claro. Ele faz tudo isso. E se ousarmos crer no que é a palavra dele, ele vai fazer. Agora, não é só isso, né? Pedro respondeu que só o Mestre tinha as palavras da vida eterna. No versículo 68 de João 6, ele fala isso. Essa resposta continua ecoando em nossos ouvidos. Pois não há, nem jamais haverá, outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atos 4,12 diz, não há outro nome que se possa clamar abaixo dos céus que haja salvação, a não ser o nome de Jesus. Não desista. Permanecer também na fé e no Espírito, como os 12 discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. A libertação vem por ouvir a mensagem da palavra de Deus, guardá-la no coração e praticá-la, tornando-se assim um discípulo de quem? De Cristo. Quanto mais permitirmos a palavra de Deus entrar no nosso coração, mais rápido nos tornaremos discípulos de quem? De Jesus. Só assim a verdade nos libertará. Vamos ler juntos? Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos falar com Deus agora?
É hora de abrirmos o coração diante do Pai, colocando a vida diante do altar do Senhor em nome de Cristo. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos aqui, Pai, diante da Tua presença, abrindo aqui o nosso coração diante de Ti. Recebemos a Tua palavra, Pai, e ela nos liberta. Há pessoas que conseguem agora enxergar alguns erros em suas vidas e querem consertá-los. Há pessoas, ó Deus, colocando a vida diante de Ti, dizendo: Jesus, me molda, me quebranta, me ajude a ouvir, a entender a Tua voz e a obedecê-la. Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero servir a mim mesmo, eu quero servir o Senhor. Eu quero obedecer a Tua palavra. Eu quero viver em concordância com ela, em obediência a ela. E eu te peço agora, Pai, ouça a oração que essa pessoa se põe a fazer. Pai, há corações se abrindo aqui na Tua presença, Pai. Pai, há corações se entregando diante de Ti nessa hora, dizendo: Jesus, eu quero consertar isso na minha vida. Se Deus lhe mostrou algo que precisa ser consertado, fale com Deus agora. Se você não tem andado na presença de Deus, diga para Deus: Senhor, me ajude. Eu quero andar na Tua presença. Senhor, eu quero andar com os meus olhares sobre a Tua palavra. Eu quero fazer como Davi fez. Eu quero colocar o Senhor continuamente diante de mim. Senhor, eu quero guardar a Tua palavra e obedecê-la todos os dias da minha vida. Senhor Deus, eu quero me conservar em Ti, eu quero me conservar na prática da Tua palavra. Tenhas liberdade agora, Espírito Santo, de agir na Tua igreja, de se mostrar, de se revelar a cada pessoa que abre o coração e que quer essa mudança completa. Jesus, nós queremos ver a mão forte do Senhor mudando a história dessa família, libertando esse familiar, libertando esse ente querido, onde quer que ele esteja. Pai, manifeste agora o Teu poder e opere nesta vida. Opere, Jesus, curando. Opere, Jesus, libertando. Opere, Pai, jogando por terra agora toda investida do inimigo que existe nessa família. Diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu venho lhe pedir que o Teu poder entre agora em cada área da minha vida e que agora seja amarrada toda essa obra do diabo que atormenta a minha família. Senhor Jesus, eu venho buscar a libertação total da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, dos meus entes queridos, de todos os meus familiares. Eu quero a minha família livre, eu quero a minha família liberta, em o nome de nosso Senhor Jesus. Fecha os teus olhos agora. Põe a mão no teu coração. Concentra a sua fé em Deus agora. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus, que eu entro agora numa batalha espiritual contra todas as forças do diabo que agiam sobre essas vidas, Pai. Sobre as famílias que estão sendo aqui representadas. Quantas famílias, ó Deus, têm vivido dias difíceis. Ó Deus, são dias ruins. E tem famílias, ó Deus, que é a família toda tomada por um sofrimento. Ó Deus, é o marido que não respeita a esposa que não respeita o marido. Senhor, é esse relacionamento que está à beira de um precipício, de separação. É este filho que se envereda para os caminhos errados, que tem dado tanto trabalho a essa mãe, a esse pai. Tem feito essa pessoa derramar lágrimas constantemente, tem sido uma vida de sofrimento, Pai. Mas não é o que o Senhor tem para ninguém. Senhor Jesus, essa situação de doença, de enfermidade, que tem feito a pessoa viver doente, é sempre uma notícia ruim de saúde. É um médico dando uma notícia, é um médico falando que não tem o que fazer. Às vezes é cirurgia atrás de cirurgia, tratamento atrás de tratamento. Pai, são situações que cansam, que esgotam, e tem gente esgotada, tem gente cansada, tem gente sofrida, tem gente oprimida, tem gente, ó Deus, que parece que o diabo vinha causando um
sofrimento a vida inteira. Mas agora, Pai, eu venho pedir ao Senhor a libertação dessas pessoas. Aonde quer que esteja esse demônio, aonde estiver esse espírito maligno, ele vai sendo amarrado agora. Meu Deus, manifeste o teu poder em todas essas famílias. Vai amarrando para mim agora esse demônio. Vamos, demônio, seja você quem for. Aonde quer que você estiver. Espírito maligno que está na vida dessa mulher. Demônio que está na vida deste homem. Demônio que está dentro dessa casa. Eu estou lhe combatendo, espírito imundo. Eu estou lhe amarrando, força do diabo. E eu estou lhe dando a ordem agora. Onde você estiver escondido, vai soltando essa vida. Eu quero a libertação dessa pessoa. Eu quero essa casa livre. Eu quero essa família liberta. Jesus, agora manifeste o teu poder. E vai queimando para mim esse demônio. Se tem um demônio escondido, se tem uma força do inferno escondida, ela vai pular para fora agora. Aonde estiver um espírito escondido, ele vai pular para fora agora. Jesus, eu quero a libertação. Eu quero a libertação. É a libertação completa. Aonde estiver, vamos, espírito maligno. Vamos, força do diabo. Anda, força do inferno. Cadê você, demônio? Demônio que entrou através de uma feitiçaria, de uma bruxaria. É essa pessoa que já foi de terreiro. É a família que frequentou esses lugares. É essa pessoa que é vítima de uma feitiçaria, de uma bruxaria. É um demônio que encostou nessa pessoa. É um demônio que marcou essa vida. É um demônio que oprimiu essa pessoa. Vamos, capeta, onde é que você está escondido? Cadê você, força do diabo? Cadê você, espírito maligno? Cadê você, força das trevas? Eu estou desafiando você. Eu estou desafiando essas forças das trevas. E eu estou dando a ordem agora. Aonde estiver este demônio, estremece aí, força do diabo. Estremece aí, vamos, demônio. É uma ordem que eu estou lhe dando. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver nessa casa, aonde estiver nesse filho, aonde estiver nessa filha, aonde estiver nesse cônjuge, aonde estiver escondido na casa dessa pessoa, sai daquela casa agora e vem aqui amarrado. Pula para fora, demônio. Manifeste amarrado agora. Espírito que se diz ser o dono dessa cabeça, cadê você, espírito que oprime, que perturba, que põe os pensamentos ruins, pensamentos de morte, de suicídio, essa angústia, essa depressão, essa perturbação tem que sair daí agora. Vamos, demônio que está neste filho, que faz ele se drogar. Cadê espírito do vício? Pula para fora agora. Demônio da prostituição, pula para fora agora. Vamos, é no nome de Jesus que eu estou mandando. Aonde você estiver escondido, você mesmo, espírito imundo, vamos, é uma ordem que eu estou lhe dando, na autoridade do poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu vou lhe amarrando, força do diabo. Eu vou te repreendendo agora, espírito maligno. E eu estou mandando você pular para fora. Manifeste amarrado agora. Solte essa mulher, solte essa casa, solte essa família. Pula para fora agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu estou exigindo. Desaloja daí agora, espírito maldito que se diz ser o dono dessa cabeça. Você, força do inferno, que tem feito de tudo para destruir essa casa. Demônio que está escondido no familiar dela, no familiar dele. Eu estou mandando, vamos. Sai dele agora e pula para fora. Sai dele agora e vem aqui amarrado. Desaloja daí agora, capeta. Pula para fora agora. Jesus vai passando fogo e vai queimando. E queima para mim esse demônio. Queima agora, Jesus. Isso, vai queimando mesmo. Arranca agora. Traz amarrado essa praga, traz amarrado essa legião, traz amarrado esse espírito maligno. Vai pulando para fora, demônio. É agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que eu estou lhe mandando. Solte esta casa, solte esta família, solte este lar, solte esta vida. Vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai daí agora. Sai daí, capeta. Sai daí, força do diabo. Sai daí, força do inferno. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu estou lhe mandando. Espírito imundo que persegue essa pessoa, força do diabo que persegue essa casa, força do inferno que tem feito de tudo para fazer essa pessoa infeliz. É o demônio que não deixa a pessoa ser feliz no amor. Essa pessoa que é infeliz desde que casou, essa pessoa que é infeliz desde os namoros que já teve, essa pessoa
pessoa que na vida sentimental nunca se realizou. É você, demônio, que usa um para humilhar o outro, um para machucar o outro, um para ferir o outro. É você, demônio, que faz a boca do familiar ser uma boca que despeja tantas acusações. É essa pessoa que é usada pelo diabo para falar o que não deve. É você, demônio, que usa a boca desse cônjuge para feri-la, para machucá-la, para machucá-lo, para ofendê-lo, para humilhá-lo. Eu estou te repreendendo, estou lhe dando a ordem. Sai daí, capeta, sai daí, vamos. Sai daí agora, sai daí, boca mentirosa, sai daí, espírito imundo que está na boca desse cônjuge, que faz ele falar o que não deve, que faz ela falar o que não deve. Espírito imundo, sai desse casamento, sai deste relacionamento, sai daí agora em nome de Jesus. Sai medo, demônio que trouxe o medo, demônio que oprime a pessoa com medo. Cadê este medo maldito? Eu estou mandando sair daí agora. É o medo da morte, é o medo do pior, é o medo da desgraça, é o medo do sofrimento, é o medo que vem através de uma dúvida, de uma insegurança. Eu estou mandando o medo maldito. Sai deste coração, medo, sai angústia deste coração, sai depressão, sai opressão, sai agora a força das trevas, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Eu estou lhe mandando, solte essa vida, solte essa casa, solte essa família. Pegue agora, demônio, a sua dor, a sua enfermidade, o seu câncer, a sua diabetes. Vai saindo maldição, vai saindo praga, sai doença cardíaca, sai doença respiratória, sai doença pulmonar, sai doença nas pernas, sai dor nas pernas, sai dor nos braços, sai dor no ombro, sai dor na coluna. Sai agora em nome de Jesus. Demônio que disse que ia colocar entrevada essa pessoa, demônio que jurou que colocaria essa pessoa na cadeira de roda, sai daí, vamos. Sai praga, sai maldição, eu te repreendo, eu ordeno a sua saída. Vamos, demônio que impede a mulher de engravidar, de ter filhos, demônio que impede essa mulher de realizar o sonho de ser mãe, eu te repreendo e lhe dou a ordem. Saia dela, saia dela, sai daí agora. Sai daí, espírito da divisão, sai daí, espírito da separação, sai daí, espírito da confusão. Demônio que põe o marido contra a esposa contra o marido, o filho contra o pai contra o filho. Eu te repreendo e lhe digo, sai daí, praga, sai maldição, sai obra do inferno, todo sofrimento, toda obra do diabo, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno todo o mal, sai e sai, para não voltar mais. E você levante as suas mãos dizendo: Senhor Jesus, no Senhor está a minha fé. Eu abençoo a minha casa, a minha família, o meu lar, e eu tomo posse da minha bênção no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha, você de casa, nós te convidamos, venha estar presente. Aqui na Praça Armando Cruz 120, no shopping tem tudo, vamos lutar pela família. Deus é quem transforma os corações. Venha lutar por pessoas tão preciosas que são os seus familiares. Que Deus o abençoe.